Olá pessoal, tudo bem? Vamos conversar hoje sobre inquérito policial, investigação. O inquérito policial acontece antes da ação judicial, ou seja, é o momento em que vai se reunir as provas, os elementos, os indícios, os elementos informativos para se comprovar a materialidade do crime e os indícios suficientes de autoria. Então, gravem materialidade e autoria. A união desses dois elementos é que vai dar justa causa para uma futura ação penal. Então, justa causa, materialidade mais autoria. Materialidade é o crime de fato aconteceu no mundo real, no mundo concreto. Aquele fato ocorreu, então, investigação sobre o fato. Autoria. Quem foi o autor ou quem foram os responsáveis pelo delito. Bom, inquérito policial. Inquérito policial faz parte, logicamente, da persecução penal. O que é persecução penal? É se perseguir aquele crime. É se chegar à solução de um fato criminoso. A persecução penal é a investigação da fase administrativa, e a fase administrativa é o inquérito policial, mas também todo desenrolar, toda a perseguição, no sentido de ir em busca, desvendar, que se dá também a partir da propositura da ação penal. Ou seja, terminou o inquérito policial, se tiver justa causa, se tiver materialidade e autoria, o Ministério Público vai oferecer a denúncia e vai se continuar apurando aquilo dentro de um processo legal. O que muda dessa fase da investigação policial para outra fase que se dá a partir da denúncia, que é o processo judicial? Sobremaneira é que o inquérito policial tem um caráter inquisitório, ou seja, não há necessidade de contraditório, de ampla defesa. O delegado de polícia, quem está presidindo o inquérito, vai tocando, sempre visando colher elementos informativos. Agora, a partir do oferecimento da denúncia, é necessário que seja constituída uma defesa para o réu. E é aí que nasce, então, o contraditório. Muito bem. Quem realiza o inquérito policial? Sobremaneira é a polícia. É a polícia judiciária. Ou seja, em nível dos estados, é as polícias civis, ou a polícia do Distrito Federal. Em nível federal, é a Polícia Federal. Para os crimes federais, Polícia Federal. Para a jurisdição estadual, as polícias civis. Veja, a polícia judiciária faz essa função de polícia judiciária no sentido de executar mandados que vêm do juiz, mas também o papel de polícia investigativa, que ela tem atos que não precisem do mandado do juiz, e que são inerentes à própria investigação. Por isso, parte da doutrina traz polícia judiciária e polícia investigativa. Mas se trata da mesma polícia, que é a polícia civil ou da polícia federal. Então, o inquérito policial, gravando, é um procedimento administrativo, ou seja, não é judiciário ainda, muito embora para algumas diligências é necessário mandado judicial, ele ocorre em nível sobremaneira de polícia. Depois nós vamos ver que o Ministério Público também pode investigar.
Então, ele é de caráter inquisitório, porque não tem contraditório, não tem necessidade de ampla defesa. Ele é destinado à apuração da infração penal. E o que seria essa apuração da infração penal? É elementos informativos sobre a autoria e sobre a materialidade, a fim de subsidiar o Ministério Público. Essa é a finalidade do inquérito policial, é dar subsídios para o Ministério Público oferecer uma denúncia. Então, se o Ministério Público, ao receber o relatório do inquérito policial, perceber que há justa causa, e a justa causa é materialidade e autoria, o Ministério Público então vai oferecer a denúncia. Se ele acha que não há justa causa, ele vai arquivar. E se ele ficar na dúvida e perceber que necessita novas diligências, novas investigações, ele vai devolver o inquérito para que sejam realizadas novas diligências. O inquérito policial consta a partir do artigo 4º do Código de Processo Penal. Veja, eu falei para vocês que o Ministério Público tem o poder também de investigar, né? Então, há um tempo atrás foi polêmico, o Ministério Público pode, não pode, vocês podem verificar na doutrina que existe um celeuma, existia um celeuma e de certa forma ainda há, mas a questão é que o Ministério Público pode sim realizar investigação. E eles realizam principalmente em operações especiais, em grupos especializados, principalmente crimes contra a administração pública ou crimes de grande relevância, que eles entendem necessário estar presentes nessa investigação. Bom, é importante lembrar que o pacote anticrime acrescentou lá no artigo 3º, a partir do artigo 3º-A até o artigo 3º-F, o juiz das garantias. Muito embora suspenso pelo STF, o juiz das garantias já está constando, já está publicado no nosso Código de Processo Penal. E em outro momento, cabe fazer um vídeo, cabe a gente conversar sobre o juiz de garantias. Por hora é importante uma leitura sobre o juiz das garantias. O inquérito policial é obrigatório ou ele pode ser dispensado? O promotor de justiça pode oferecer uma denúncia sem ter existido o inquérito policial? Pode. Veja, no artigo 12 do Código de Processo Penal diz que o inquérito policial é uma peça informativa, meramente informativa. É possível uma denúncia ou uma queixa-crime nas ações privadas sem inquérito policial, desde que o Ministério Público já tenha os elementos todos, ou o ofendido na ação penal privada já tenha as provas para justa causa. Então pode iniciar sem o inquérito policial. Natureza do inquérito policial. Veja, pessoal, o artigo 9º, artigo 20, outros artigos do Código de Processo Penal e também pontos da Constituição Federal nos trazem alguns elementos que devem fazer parte do inquérito policial. Primeiro, deve ser escrito. Muito embora hoje os depoimentos, interrogatórios são gravados por audiovisual, o relatório do inquérito policial ele é escrito. Então, escrito. A regra é que seja sigiloso. A regra lá no processo penal, depois do oferecimento da denúncia, é público. É público. Pode ter sim segredo de justiça, mas a regra do processo é público. A regra aqui do inquérito é sigiloso, para que a publicidade não atrapalhe as investigações. Logicamente, o advogado tem acesso. O advogado tem acesso às informações do seu cliente. Mas, notem, tem acesso àquilo que já tiver juntado, que já tiver compilado no inquérito. As operações que tem que se manter em sigilo para que tenham o devido sucesso não vão ser abertas ao advogado. Por exemplo, tem planejado uma interceptação telefônica. O advogado, se souber, logicamente, vai
conversar com o cliente dele sobre isso. Então, após finalizar essa interceptação telefônica, que ela for trazida aos autos do inquérito, o advogado tem vistas a esse inquérito. Ele é inquisitivo, como já falamos. Ele não é acusatório, como é lá na ação penal. Ele é inquisitivo porque não tem contraditório durante o inquérito. Ele é oficial, porque oficial só pode ser realizados por órgãos oficiais, ou seja, pela polícia judiciária, pelo Ministério Público. O investigador, o detetive particular pode realizar inquérito? Não, ele não realiza inquérito. Ele faz a investigação dele, que até pode ser elemento informativo para um eventual processo. Mas isso não é o inquérito oficial. Oficiosidade. O que é oficioso? O delegado de polícia tem que instaurar de ofício um inquérito quando ele toma conhecimento da existência de um crime. Ele não precisa ser requerido a isso oficialmente. Ele, por ofício, inicia o inquérito. Discricionariedade das diligências. Então, o delegado de polícia tem discricionariedade. Ele pode escolher estrategicamente quais as diligências, quais os caminhos que ele vai dar, qual a linha investigativa daquele inquérito. E também, outro elemento é a indisponibilidade. O inquérito policial, a partir do momento que inicia, não pode ser arquivado pelo delegado. Ele tem que ser concluído e enviado ao Ministério Público. Ele é indisponível. Claro que no final o delegado de polícia pode até não indiciar, pode chegar à conclusão de que não tem materialidade ou autoria, mas ele tem que entregar esse relatório para o Ministério Público. Por hoje é isso, pessoal. Um forte abraço.